Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que está acessando a essa aula, né? Aula que ela é mais para compartilhar, né, o nosso assunto da segunda matéria do curso básico de teologia. É um básico, mas é um básico um tanto avançado, né? Você que já adquiriu o seu módulo para a Escola Vida Plena de Jesus Cristo, já é aluno matriculado, né? Já está fazendo aí a sua matéria. Para alguns, essa matéria está como segunda matéria, né? Seguindo aquele cronograma do nosso módulo. Então, digo alguns porque muitos já estão terminando, ou já terminaram, né? Mas às vezes desejam relembrar os assuntos, porque na realidade nós que ministramos aulas nessas áreas, principalmente da teologia sistemática, nós sempre deixamos o arquivo para vocês estarem consultando quanto necessário, né? Porque a atualização, ela existe e é importante que você e que eu possamos estar sempre atualizados para trazer para o nosso público, que no nossa questão se dá ao público cristão evangélico, como também aquelas pessoas que têm alguma necessidade de informação e se matriculam no curso para até melhorar o seu desempenho, né? O seu desempenho até um pré-acadêmico, onde você está tentando ali fazer um curso superior e ainda não tem algumas informações do que o curso vamos dizer assim, oferece. Então você se inscreve nesses cursos chamados cursos básicos, até cursos avançados, na modalidade à distância ou presencial, e você pode estar tendo uma ideia do que você vai encontrar pela frente. Nossos cursos são cursos livres, né? São cursos basilares para aquelas pessoas que têm o interesse de galgar o nível superior, né? Sendo na área da teologia, sendo na área da filosofia, é importante, né? E outras áreas também que, porventura, se queira alcançar. No entanto, a maior intenção desses cursos básicos que a Escola Vida Plena de Jesus Cristo oferece é justamente para a sua vida pessoal e a sua vida em comunidade cristã, e não descartando outras necessidades particulares de cada um, claro. Nós oferecemos o que temos de melhor hoje na estrutura, né? E também nos temas, subtemas gerais, para que possamos compreender um pouco como interpretar de fato as passagens bíblicas, né? Então, começamos com matérias, como foi na primeira matéria do curso básico de teologia, educação cristã, a base da educação evangélica cristã, né? De acordo com a Bíblia. Lembre-se que nós estamos usando a Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, King James, né? Traduções também católicas podem ser usadas, com muitas literaturas, né? Tem muitas imagens importantes associadas ali à historicidade da passagem, e você pode ficar à vontade para consultar, tá bom? O importante é que você aprenda, o importante é que você tenha todo esse arcabouço de assuntos, né? De materiais para você acessar. Quanto mais, melhor, né? Eu costumo dizer que quem começa primeiro termina primeiro, né? Essa seria a regra, não é verdade? Então, invista no seu conhecimento para que vocês, na sua comunidade de fé, na sua, na sua casa, na sua comunidade, na rua, civil, comunidade militar, com a sua comunidade social, onde você vive mais, passa mais, de repente, ali existem pessoas que têm essa necessidade de conhecer um pouco mais e você está preparado. Tá certo assim? Falo isso não só das religiões protestantes, quanto das religiões evangélicas, né? Evangélicas renovadas, né? Que englobam um monte de nomenclatura, né? Como também de outras religiões que você tem interesse. Nós aqui não estamos pregando placa de igreja, né? Nós temos uma escola, essa escola ela é voltada para o ensino com base bíblica, e você pode estudar tranquilamente, fazer sua prova online, receber seu certificado em casa, receber sua carteirinha de estudante da
Escola Vida Plena de Jesus Cristo, para você se apresentar onde você for em algum lugar, ministrar, né? E esse certificado é um certificado válido para a sua vida, né? Ele não é complementação de carga horária em faculdade, mas ele é uma complementação do seu dia a dia, da sua vida. É importante que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Em cada passagem de slide, eu coloquei um som, né? De repente você está em sua casa, está estudando de noite, baixa um pouquinho para não atrapalhar você, mas se você tiver com aquele sono e quer acordar, vai tomar um susto ali de vez em quando nas passagens, tá certo? Vai se preparando. Já comecei com essa exclusão, né, para abrir aqui a nossa matéria, né? Se consigo novamente passar aqui. Vai para a segunda, mas a primeira, ela tem as características de uma exclusão, né? Bom, a martiologia, né, nós costumamos falar do estudo, né, a Marte, ela vem da ideia de erro, né, logia do estudo, então estudo do erro, das coisas que causou talvez o erro, né. Então nós começamos com esse esboço da lição, que passaremos por algumas fases daí da nossa aula. Eu coloquei para você aqui de forma muito simples, o que fala a nosso estudo sobre a árvore do conhecimento. Tem muita confusão, as pessoas fazendo confusão sobre isso. O significado da provação do homem. O homem, ele foi provado, né? Então vamos ver um pouco disso também. A degradação do homem por conta da provação que ele passou. As consequências da queda, né? Porque houve uma provação, o homem perdeu nessa provação, né? E a degradação ocorreu por conta dessa provação. Uma prova que ele fez e que ele, infelizmente, perdeu, né? As consequências da queda do homem e outras consequências também que vão aparecendo ao longo da vida humana por conta dessa triste, né, decisão. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Bom, a martiologia, como falei, é uma palavra que ela surge com a ideia de estudo do erro, né? Estudo do pecado. Então nós trazemos assim um tanto o estudo do pecado, porque o pecado tem a ver com o erro, né? O que é pecado? Pecado é um crime, né? Pecado é crime, né? Nós estamos estudando, fazendo algumas pesquisas nessa correlação e temos visto que o que é pecado é tudo aquilo que a Bíblia mostra que se torna que fora da lei de Deus. Então, estar fora da lei de Deus é um pecado, não é verdade? Existem leis que hoje elas não se cumprem mais, porque muitas daquelas leis foram usadas, por exemplo, está lá no livro de Levítico, na Bíblia Sagrada, e fala sobre as leis da época, né? Chamadas leis de ajustes para aquele povo começar a seguir as diretrizes daquele Deus que eles foram chamados para servir no deserto, não é verdade? E tudo isso tem uma simbologia, tudo isso tem uma forma de compreender mais o povo que sai dali, daquele lugar, um povo, somente aquele povo creu. E existiam outros povos no passado, né? Egípcios, fenícios, saduceus, amorreus, moabitas, e todos esses povos, com exceção do povo descendente de Abraão, que se tornam chamados israelitas ou judeus, né? Depende da época da história, eles começaram a acreditar nas promessas que foram passadas de Abraão para ele e para os seus familiares e para a sua posteridade. Então, esse povo ele se torna um povo com diferencial, né? Nós conhecemos hoje a nação de Israel, né? É a única nação que persiste em todo o tempo da história do mundo, né? Muitas nações já passaram, chegaram, terminaram, acabaram, mas ela é a única nação que existe e permanece até hoje, né? Com as mesmas características, e isso vai por um viés que não é o caso agora, mas só para termos ideia do que estamos estudando, tá bom? Então a martiologia ela passa para estudar o pecado do homem em geral, e esse pecado ele foi muito bem, vamos dizer assim, estudado e amplamente divulgado somente através do povo de Israel, a nação de Israel, a nação judaica, né? Então essa nação judaica eles expuseram muito
a questão do confronto com vamos dizer, a legislação de Deus e o homem, não é verdade? Então isso é explícito na Bíblia, está bem claro, né? E passa dos líderes bons, os líderes ruins, né? Pelo povo que cria, o povo que não cria, né? Então isso é uma história muito forte, uma história muito bonita, que fala sobre isso. E nós, a partir daí, começamos a ter a ideia do que é pecado. Bom, anteriormente a Abraão, anteriormente, talvez Abraão não, mas a Moisés, existia um código chamado Código de Hammurabi, que inclusive era usado pelos povos antigos, pelas civilizações mais antigas, que muita coisa tem uma correlação com o livro de Levítico, né, com as leis que Moisés, naquela época, compilou, né? Então, muita coisa tem a ver. Talvez no lapso da história não sabemos quem foi que veio antes, quem veio depois. Talvez a história esteja mal contada. Mas eu ainda acredito, né, que pelo tempo de estrutura que havia no próprio Egito, onde Moisés foi um príncipe, né? Moisés era quase um faraó, né? Era o terceiro homem do Egito. Então, ele era uma pessoa que tinha acesso a muitas bibliotecas, a muito conhecimento, e justamente ele deve ter compilado esses assuntos para trazer a ideia da lei e trazer a ideia do pecado, né? Pois bem, a liberdade do homem, ela incluía, né, necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem ou o mal. Então, adiante do homem foi colocada uma lei, que essa lei ele poderia dizer sim, poderia dizer não. Por exemplo, você tem uma lei de trânsito, né? Todos conhecem o Código Brasileiro de Trânsito, né? O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e lá nas suas leis existem, né? Existe ali as informações necessárias para você seguir o trânsito. Bom, se você faz uma curva, né? Se você faz um retorno, um lugar proibido, tem a placa lá, uma seta proibido retornar e você retorna, isso é uma infração, né? É uma infração de trânsito, não é verdade? Bom, coisas são infração, outras coisas são crime, né? Uma diferença grande, né? Então a pessoa ela usa o carro para ela poder atropelar a pessoa deliberadamente, já não é mais uma infração, é um crime, né? E assim a compilação da lei de Deus, ela trouxe também o que era crime, né? O que era crime. No Decálogo, que são os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, após o povo chegar, chama Decálogo, existiam as quatro leis que Deus coloca, primeiramente de relacionamento de Deus com o homem, e as 6 posteriores, para completar 10, da relacionamento de homem com homem, né? Então, o relacionamento de Deus com o homem, né, na sua primeira lei, que fala sobre não terás outro Deus perante mim, só a ele servirás, né, toda força, todo entendimento, na ótica da criação da lei, das leis, né, é chamada decálogo, é chamada a tábua das 10 leis, ou mandamentos, né, um mandamento de Deus é uma lei, não é verdade? Um mandamento, ele manda, né? Ele manda, é imperativo, ele manda. Quando ele manda, isso se torna uma regra, torna uma lei. Quando ele faz isso, ele já coloca para o homem aquilo que ele entende que nós poderemos cumprir, não é verdade? E muitas dessas leis posteriores que vieram aí a se tornar quase 600 leis depois, no livro de Levítico, é justamente a relação entre Deus e os homens, e a relação entre Deus e os homens, e a relação entre homens e homens, né? Eu falo homens, gente, no sentido geral, humanidade, né? No sentido de homens, mulheres também, mas o sentido humano. Então, essas pessoas, elas tinham esse contato com Deus, e Deus trouxe para elas essa condição de sobrevivência. E veja que tudo isso é para que o povo tenha saúde, é para que as pessoas tenham felicidade, né? Tenham um bom relacionamento, saibam lidar com Deus que eles estão servindo, estão ali cultuando em todos os lugares onde cultuaram, né? E Deus mostra ali a sua vontade. Pois bem, quando nós vemos essa provação do homem, é justamente o homem
ele prefere desobedecer uma lei. Então, para cada lei, né, que Deus cria, ele no decálogo, ele não traz punição. Observe que são mandamentos, esses mandamentos, eles não trazem punição, né? Porque aquelas punições, elas estão intrínsecas, ou seja, elas estão associadas ao descumprimento da lei, não é verdade? Então, quando o homem descumpre a lei em relação a não comer da árvore do fruto do bem e do mal, houve uma consequência que já estava prevista no mandamento, né? Por quê? Porque quando Deus fala para Adão, fala para Eva que eles não deveriam comer do fruto que há na árvore, que produzia o fruto do bem e do mal, Deus fala para eles, certamente se comeres, morrerás, né? E aí a gente vai num viés de outro morrerás aí que vai entrando mais profundamente do simplesmente da morte física. Nós vamos falar isso à frente. Então a provação através de Deus provou, né, para os primeiros pais que não tinham como propósito tentá-los e induzi-los inevitavelmente à queda. Ele tinha a finalidade didática, né? Então, às vezes, a gente fala sobre provação e as pessoas não compreendem a provação e acham que a provação ela é uma punição. Ela é, na verdade, uma tentativa de induzir o homem, ou seja, eu criei o homem e agora eu vou ver ele cair. Não é isso, né? A finalidade didática, que em suma, nós estamos aqui calculando a leitura, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto para se tornar co-participante das realizações de Deus na Terra, né? Então Deus, quando faz o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Mas como é que Deus ia dar esse poder ao homem se o homem não tinha sido ainda provado que merecia, né? Que merecia esse poder, né? Observe no livro de Mateus, quando Jesus ele ressuscita, né? Ao terceiro dia ele ressuscita, quando ele está ressuscitado, é visto por Maria de Magdala, é visto pelos apóstolos, ele diz, não me toque ainda, porque eu ainda vou ao céu receber aquilo que é devido, né? Receber aquela autoridade que ele teve, porque cumpriu toda a lei de Deus, cumpriu todo o mandamento do Senhor. E inclusive a morte, né? Quando ele morre, porque Deus colocou a morte após a pessoa pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Inclusive, Jesus passou por isso sem ter pecado, né? Mas passou para cumprir. Então, quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque ele recebeu aquilo que Adão deveria receber se tivesse passado na provação que lhe fora dada, que foi, eu acredito, ali a última, né, que seria no jardim, de todas que ele passou, provavelmente, aquela foi a mais difícil de suportar. Mas, infelizmente, ele não suportou e isso trouxe umas consequências horríveis, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Então, queremos lembrar que, não obstante, imperfeito quando comparado com o absolutamente de Deus, o homem não estava predestinado à queda, tá certo? E à destruição. O homem caiu pelo resultado da sua própria decisão, né? E que fez como desobediência a orientação divina. Não, Deus não fez o homem para ele ser um predestinado a cair, para depois Jesus vir. Não é isso, não. Às vezes a gente pensa que o homem caiu, teve que cair para poder Jesus vir. Não, isso não aconteceu, tá bom? O ato do amor de Deus vir, de Jesus vir, né, é um ato incompreendido, né? Não se pode compreender o amor nesse sentido, por quê? Porque não se tem noção de, né? A Bíblia conta que Jesus veio, né, para libertar, para morrer por nós, e isso nada mais explica a não ser a palavra amor, e isso tem que ser vivenciado, tá bom? Olha aí, a árvore do conhecimento. Aí existe muita fantasia no que surge na mente do leitor natural das Escrituras, principalmente quando lê sobre os assuntos que diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver o texto que fala aqui. O texto diz o seguinte: do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lhe deu uma ordem. Olha só a ordem que nós falamos, né? Ordem, lei. De toda árvore comerás livremente do jardim. Olha que ele fala: de toda árvore comerás livremente do jardim, inclusive da árvore da vida. Ele não tinha tirado acesso à árvore da vida. Porém, ele disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comer dela certamente morrerás. O que é que acontece?
Deus deixou, inclusive, a árvore da vida livre para o homem comer. É a árvore da eternidade, né? Mas o homem prefere, escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi mais atrativo para ele, porque no texto diz que Eva olhou e viu que fazia, era prazeroso, era bom, quando olhava para esse fruto, dava vontade de comer, né? Tudo que Deus fez no céu é bom. A interpretação do bem e do mal para nós não é a mesma de Deus, tá certo? O que a gente pensa de bem e de mal, para Deus, é diferente, tá certo? Por quê? Porque o mal para Deus não existe, tá certo? Agora, aquilo que vai causar um mal a uma outra pessoa, ou seja, uma outra criação, ele já colocou. Por quê? Porque nós somos limitados. Eu acredito até que Deus nos coloca com essa grande limitação para que nós nunca deixemos de ser dependentes dele. Então, para mim, é necessário que nós tenhamos limitações para nós podermos ser sempre dependentes do Senhor, tá bom? De Deus. À frente, nós vemos o que essa árvore da vida não era, né? Então, muitas pessoas têm associado o fruto da árvore, perdão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Tem associado essa árvore ao conhecimento do bem e do mal, associado ao sexo, associado à prática sexual entre o casal. E não é isso, né? Aí as pessoas costumam até fazer novela, fazer filme, colocando uma maçã ali, que tem nada a ver maçã, né? É, talvez porque eu acho outras frutas mais bonitas do que a maçã, eu acho, por exemplo, né? A maçã é bonita, aquele negócio e tal. Tem até tema de filme aí de Cinderela, se eu não me engano, essas coisas. Mas eu acredito, né, que a maçã não é tão assim vistosa quanto outras frutas que tinham ali. Acho que é mais bonito que a maçã ainda. E as pessoas colocam isso, colocam como fruto do pecado, o beijo, o abraço, que na verdade o homem hoje transferiu essa questão de pecado para o sexo só, e não é, né? Nós sabemos que, falamos antes, que pecado é tudo aquilo que está desacordo à vontade de Deus. Observamos no texto que Deus faz o homem e a mulher já com essa ideia de sexo, com a ideia de namoro, com a ideia de filhos. Ele manda assim: olha, sejam fecundos, né? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e Deus criou a mulher e os criou, e Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, filhos, né? De filho mesmo, vai ficar grávida mesmo, como a mulher fica hoje, não, né? Talvez alguma diferençazinha na hora do parto, mas essa questão Deus já tinha criado, já tinha feito o homem para isso. Não é o sexo o pecado. Isso aí agora, nós estamos num estado pecaminoso em que o sexo se torna pecado, por quê? Porque está muitas vezes sendo feito fora do conceito divino, né? E a gente sabe que a partir do próprio Éden, que a palavra Éden quer dizer lugar de prazer, Deus criou o homem para ser feliz, Deus criou o homem para ser próspero, para ser multiplicador, não é verdade? Infelizmente, nós não vemos dessa forma e acabamos colocando os pés pelas mãos e colocando o sexo como uma coisa maligna. Na verdade, não é, tá bom? Agora, existe a forma, existe o jeito, existe é, 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 aquilo que é feito para agradar, né? Não da forma degenerada que está hoje, né? Pessoas, não vou nem comentar mais, porque não precisa dizer, né? Basta ligar a televisão, ligar o celular, o Instagram aí, né? O Face, né? Então são coisas que, infelizmente, né? YouTube, né? Infelizmente são coisas que, se você não souber filtrar, vai acabar caindo nesse erro aí, tá bom? Então Deus, quando cria esse 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 casal, ele já cria com essa ideia de fecundação, ideia de amor, né? Ideia de multiplicação. Então nada tem a ver com o fruto do bem e do mal, tá certo? E então, já que a árvore não tem nada a ver com essa maçã, né? Nem com o sexo, então o que é que era essa árvore, né? A Bíblia, ela tem assim muitas partes da Bíblia elas são tão simples que ela não explica, nem diz o que era, né? Então, nós entendemos aqui, procuramos buscar a solução para essa pergunta. Então,
A Bíblia, como tem um texto falando, a Bíblia faz um certo silêncio, né? Faz a respeito do tipo de árvore do conhecimento do bem e do mal que seria, evidencia a importância que as características têm no contexto geral das Escrituras. Particularmente, dizemos que essa árvore tanto pode ser uma macieira, uma pereira, né? Uma mangueira ou um abacateiro. Conhecer o tipo da árvore talvez seja tão sem importância quanto saber se a espada usada por Pedro para cortar a orelha do servo sumo sacerdote tinha um ou dois gumes, ou seja, cortava de um lado ou do outro, né? Ou dos dois, né? Tem muita importância ficar procurando saber que tipo de árvore era. Podia ser até na nossa flora, né? Aqui na Bahia, nós temos aí muita jaca, muito pé de jaca. Em todo lugar você vai, você tem pé de jaca, né? É uma fruta feia por fora, mas é gostosa. Se você não comeu, pode comer. É muito gostosa, mas é feia, né? Geralmente ninguém olha para a jaqueira, não tem vontade nem de subir para comer, mas quando pega o fruto, né? E às vezes tem frutos que elas são tão bonitos, mas são ruins mesmo de comer, negócio chato, né? A ver o gosto, né? Então, nem tudo que aparenta ser bom nem tudo que aparenta ser ruim é ruim, né? Então, o ensino do texto bíblico relaciona a árvore ao conhecimento do bem e do mal. Nada tem a ver com o tipo de árvore, como eu falei, mas sim com o princípio da prova que ela representava. Aquilo pelo qual provamos aos nossos filhos, não precisa de ser absolutamente mal, né? Podemos provar a capacidade de obediência de nossos filhos. Não precisa saber se seu filho é bom ou ele é obediente, você colocando ele numa situação vexatória, uma situação que ele desobedeça. Não precisa. A Bíblia até diz para nós não irritarmos nossos filhos, né? Os pais não irritar os filhos, filhos sejam obedientes aos vossos pais, né? Por quê? Porque não precisa você colocar, né? Foi o que Deus fez. Deus não colocou aquela árvore ali para que o homem caísse. Nada a ver, né? Nada a ver. Deus, a árvore, existe centenas de árvores, eu acredito, naquele lugar, né? Uma mais bonita que a outra. Mas o que é que acontece? O filho, né? Nossos filhos, eles andam pela sua casa, não andam? Andam pela casa. Eles não vão no banheiro? Vão, né? Tem a idadezinha ali, 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai chegando assim na pré-adolescência, ele já começa a ter muita curiosidade, né? Já quer ver tudo, aquela coisa, entrar nos lugares. Em todo lugar, seu filho pode entrar em sua casa. Pode ou não pode? Se você deixar seu filho entrar em tudo que é lugar de sua casa, você vai acabar fazendo com que ele se fira, com que ele possa estar até mesmo acontecendo alguns acidentes. Mas à medida que ele vai crescendo, não é verdade? Então, assim, eu sou pai de 4 filhos. Meus filhos sempre tive cuidado com questão de cozinha, né? É muito complicado. Então, quando eram pequenininhos, eu colocava entre a passagem da sala para a cozinha, colocava uma grade para não passar. Mas teve um tempo que eu tirei a grade, né? E essa grade eles já podiam ir, né? Já estavam instruídos para ir saber cozinhar. Nem por isso deixaram de queimar a mão, nem por isso deixaram de queimar o dedo, nem por isso deixaram de queimar um feijão, queimar um arroz, também queimar um ovo, né? Que é a coisa fácil de fazer. Mas acontece, né? Tenho esse exemplo como essa parte. Deus, até um certo ponto, limitou eles estarem chegando naquela região. Mas quando, à medida que eles foram crescendo, Deus já foi abrindo espaço para eles poderem chegar, né? Mas, infelizmente, o homem é aquela coisa que a gente faz, né? A gente ensinou tudo, falou que tinha que falar, e de repente chega nessa questão e a pessoa erra, né? Então, por que isso? Por que houve esse erro, né? Então, é isso que a gente vai estar estudando essa questão da queda do homem, não é verdade? É isso que nós queremos chegar no final dessa matéria. Ainda tem mais 4 aulas dessa, ou pelo menos 4, né? Talvez até mais, para que você possa estar preparado para fazer sua prova no final da matéria, tá certo? Então, esse ensino todo, né? Nós podemos provar a capacidade da obediência do filho assim, permitindo certas coisas, né? Então, essa permissão de Deus, claro que o nível, né, o nível que a gente está falando aqui é um nível muito mais alto. É um nível celestial, né? Isso aí eu não vou falar. Chegar a um filho que a gente cuida aqui, nós somos seres limitados, como eu falei, né? Mas não vamos comparar o nível que Adão e Eva já estavam, para que Deus pudesse proporcionar esse acesso a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Então, como dissemos, não é necessário que aquilo que provemos, né, no que provamos nossos filhos, seja absolutamente mal. O que é importante é a prova a qual os submetemos. Então, se você vai colocar seu filho numa provação,
né? Como, por exemplo, seu filho vai fazer a prova do Enem, né? É uma prova, não é verdade? Ah, mas ele estudou a vida toda lá. Vai que ele tinha nota ruim, não é verdade? O que foi que faltou, né? Então, às vezes o empenho, o desejo, a vontade, o querer, tem muita coisa envolvida. E assim cedo o problema não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, em si mesmo, né? Mas saber até que ponto o homem era capaz de manter a obediência à extorsão, né? A extorsão chamada aqui do Criador, né? Até aquilo que Deus tinha limitado ele, tá certo? Ou eu posso trazer a extorsão do que eu falo da palavra, mas eu trago mais também no sentido de exortação também. Bom, o significado da aprovação do homem, você sabe qual é o significado? Então, mostramos na lição anterior que o homem, não obstante tendo sido formado com ser imortal, a imagem e semelhança de Deus não foi dotado de perfeição absoluta. Tá certo? Tá vendo? Então, a perfeição absoluta não cabe a nós. Tá certo? Não, não somos perfeitos absolutamente. Aliás, nenhum ser que Deus criou é perfeito absolutamente. Somente Deus é perfeito porque Deus é Deus. E por isso que ele tem os atributos de Deus, né? Então, a perfeição de Deus ela é tão forte, tão grande que a gente até não compreende, né? Não tem como você explicar um ser perfeito, porque nossa mente ela só tem a perfeição até onde a gente conhece, não é verdade? Né? Então, se você compra um carro, aquele carro está perfeito aos seus olhos. Muito bom, mas para quem construiu, ele tem um bocado de problema, não é verdade? Na verdade, é assim. Você compra um carro lindo, maravilhoso, você chega ali e tal, escolhe, acha todo, né, um SUV dessa da vida, aí você pega ali direção de bordo, né, piloto de bordo, aquela coisa toda, som, né, liga por voz, é um negócio sério, muito lindo. Mas o construtor, aquela pessoa que fez, aquele grupo de engenheiro que criou, projetou, ele sabe todas as falhas do carro, entendeu? Muitas vezes os carros novos dão problemas e muitos vão fazer o chamado recal, né? Eles vão fazer lá uma revisão ainda novo, troca de uma peça que veio errado, troca daquilo tudo. Então é mais ou menos isso aí que eu entendo, né? O homem em relação a isso. O homem foi criado, mas ele não foi criado absolutamente perfeito, né? Evidentemente ele teria feito a si mesmo, se ele fosse perfeito, né? Ele teria feito a si mesmo, o que é absurdo o homem ter feito a si mesmo, né? Então a realidade da aprovação do homem está em Gênesis 2, 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Duas funções importantíssimas. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do conhecimento do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando uma ordem, Deus está dando logo aí a consequência, então por isso que eu chamo lei com consequência, né? Então a lei foi criada, a desobediência traz consequências. Então Deus estipula, né? E coloca ali para o homem algo que talvez nenhum ser do céu soubesse ainda, né? Porque nós vemos que Deus criou outros seres e na conversa aqui que teremos, nós vamos ver que outros seres caíram nesse mesmo erro também, né? Então o homem foi dotado de uma perfeição especial e particular, condicionada à sua própria capacidade e limitação, contudo sujeito a progressões, né? Isto é, ao desenvolvimento. Assim como uma criança, né, que nós falamos, nós vemos crescer, andar, caminhar. Então, a mesma coisa também, eu creio, o homem foi feito, né? Desse jeito. Tanto é que o homem não tem nem idade, né? Não tinha nem idade no céu. Deus o criou, não tinha dizendo que ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. O homem só ia evoluindo. Né? Aquilo pode ter durado séculos, pode ter durado milênios, né? A Bíblia não conta. Mas a gente especula que o homem já tinha um tempão já de feito para poder Deus dar-se acesso à árvore, né? Então, como uma criança, ele ia desenvolvendo. Assim sendo, a aprovação imposta por Deus ao homem no Éden tinha um propósito específico dentro do plano geral de Deus, que era fazê-lo maduro e apto para receber maiores revelações de Deus, né? Olha só que coisa linda, né? Deus revela ao homem uma coisa para ele não fazer, ele ali se limita, né, a isso, né? O homem se limitou a isso e a partir dali não seguiu mais para frente. Imagina, né, o que o homem mais poderia fazer se tivesse passado nessa aprovação, não é verdade? Eu entendo assim, por exemplo, né, um médico quando ele vai estudar, o médico ele passa por muita prova, não é verdade? Ele passa por muita capacitação. Eu falo médico, mas tem outros também. Mas o médico ele lidar com a vida, né?
Então, assim, o bem maior do ser humano é a vida. Então, ele lidar com a pessoa, então ele tem muito conhecimento, ele vai avançando e vai conhecendo, né? Então, o médico tem um limite, né? Assim, não estou falando no sentido de Deus, eu estou falando assim, no sentido que Deus criou o limite. Mas ser humano para ser humano. Mas mesmo assim, existem médicos que têm limite. Por exemplo, o médico ele é formado em medicina, né? Todos são formados em medicina, mas ele se especializa, vamos supor, em pediatria, por exemplo, né? Então esse médico ele vai se especializar em pediatria. Não vai dizer deixar de ser médico de outras áreas, se precisar ele vai, mas se especializa nessa coisa, né? Então nós entendemos que ao tempo, o homem ia se especializando, né? O homem ia se especializando naquilo que ele ia poder conhecer. Mas na especialidade que ele perdeu, que foi a obediência, né? Existem coisas que nós só galgamos na nossa vida através da obediência. Eu estava vendo esses dias o pessoal fazendo um foguete, construindo um foguete, né, da NASA, para levar um satélite, né, o mais novo, James Webb, né, o satélite, o telescópio, né, mais avançado, né, está vindo um mais avançado agora aí. Mas esse James Webb, as imagens maravilhosas. Foram 10 anos para ele poder ser colocado dentro de um foguete e dar tudo certo, né? E mesmo assim ainda deu uns probleminha, tal, 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 tal. Então, assim, olha quanto tempo aquilo foi promovido, foi feito, foi realizado. 10 anos, que para nós é muito tempo, né? Então é interessante que o que aqueles engenheiros, aqueles homens e mulheres que estão ali fazendo, cada um é especialidade em uma coisa, mas eles estão sendo provados, porque se o projeto desse errado, todo mundo, né, estava errado, né? Todo mundo estava incapaz ou incapacitado momentaneamente de mandar aquela peça, né, para o espaço. Mas tudo feito dentro da ordem, da obediência. Então, existe um programinha que você tem que fazer para você estar verificando a temperatura da turbina, né, em estado estático, em estado. Tá, então, aquilo ali, você tem que obedecer aquela regra. Não é você chegar e, porque você é engenheiro, você modificar. Não, se existe uma regra para você seguir, né? O médico tem uma regra, o professor tem uma regra, né? Para se seguir, entendeu? É mais ou menos assim que a gente vai tentando, na realidade, compreender e explicar um pouco dessa passagem, tá bom? Um teste para o homem, a demonstração de Deus, né, no sentido de que o homem não começasse, né, ou melhor, desculpa, o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:7, não tinha propósito simplesmente proibitivo, visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem, que nós falamos há pouco, e promover o seu crescimento espiritual e moral. Existem coisas, né, seres, né, celestiais que eles têm uma capacidade espiritual, moral muito elevada, muito, mas muito elevada mesmo, né? Mas tem vários textos da Bíblia, né, do anjo, por exemplo, que na visão de João que ficou preso na ilha de Patmos, ele era discípulo de Jesus, foi o último apóstolo a morreu de velhice, mesmo ficando preso muito tempo na ilha de Patmos, perseguido porque ele seguia Cristo, ele teve revelações maravilhosas do Apocalipse, visões maravilhosas, né, do final do tempo. E interessante é que ele se prostrava, ele caía, porque ele, em espírito, hein, ele estava numa região celestial, em que o corpo humano não pode chegar lá. Então ele foi pego pela mão do anjo e ele queria adorar o anjo, né? Aconteceu também na passagem também no Antigo Testamento. E o anjo diz assim: "Olha, não me adore não, porque eu sou conservo seu. Eu estou aqui para servir a você." E olha que o anjo é um nível muito, o anjo que falava com ele, né? Um anjo muito poderoso e se colocou na condição de servo, né? Um conservo, ou seja, eu estou aqui junto com você para a gente se ajudar, né? Então, existe anjos que têm um nível espiritual altíssimo e moral também, né? Então, nenhuma autoridade de bom senso estabeleceria leis tendo em mente que elas seriam quebradas, né? Mas sim obedecidas, contribuindo dessa forma para o progresso comum da sociedade que governa. Vamos tirar para o nosso Brasil, né? Nosso Brasil tem 2.000 e tantas leis. Uma lei é criada para poder aprimorar a outra, não é verdade? Às vezes é muito dura, às vezes é muito fraca, tal. Mas a lei não foi feita para ser quebrada, né? A lei é feita para corrigir, não é verdade? A lei é feita para corrigir, ela é feita para regular,
é feita para disciplinar, não é verdade? Porque nós vivemos uma sociedade, Brasil, né, que é um país ainda democrático, né, pelo menos na sua Constituição, mas existem coisas que as pessoas quebram tão facilmente, deixam de fazer, né, tal, e muitas vezes são pegas, outras não são pegas, né? Mas observe, as pessoas elas tendem a quebrar, né? Não, eu falo do governante do país até o mais simples como eu. Nós quebramos todos os dias, né? A gente nós vamos pagar por isso tudo, mas as regras, as leis foram feitas para não serem quebradas, né? Claro que existem leis e leis, né? Vamos lá também fazer, estou falando do Brasil, país democrático de direito, é um país onde tem aí as suas leis baseadas na sociedade, baseadas na democracia, baseadas, né, e basiladas também no processo, né, de desenvolvimento da sociedade brasileira. Eu costumo dizer que a nossa lei federal, a nossa Constituição de 1988, ela é linda, 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 muito bem feita. Ela só não é respeitada, não é verdade? Mas ela é linda. Se você pegar o código, nosso código maior, né? A Constituição Federal, e você der uma lidinha, você vai ver que ela é linda. Você vai se apaixonar por ela, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu sempre menciono, tá bom? Então Deus sabia que o homem haveria de pecar? Olha só. Evidentemente, Deus sabia que o homem haveria de pecar, pois ele é onisciente, não seria Deus, né? Porém, isso não é a mesma coisa que dizer que o homem foi abandonado ao pecado por Deus, ou que Deus tenha sido artífice, né? Da queda do homem. O pecado já existia antes mesmo da queda, né? E quando o homem o abraçou, não o fez como se fosse uma única opção que tinha. Pecar ou não pecar era uma escolha do homem. Por quê? Porque as leis que existiam não existiam só para nós, elas existiam para todos no céu, né? Nós vamos mostrar mais à frente que Lúcifer foi um dos primeiros a cair, né? Por outro tipo de lei, né, que existia. Ele foi um dos primeiros a cair, né? E outros e outros mais, né? Como a Bíblia menciona, um terço dos anjos do céu, ou seja, de vários tipos de anjos, eles começaram a cair, né? Antes da gente, não é verdade? Então, é uma questão meio. É que a gente lá na frente, na matéria que teremos à frente, né? Falando sobre isso, a gente vai explicar mais. Por que Deus criou o homem com a capacidade de pecar? Olha aí que coisa incrível, né? A pergunta, por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Quem responde é o Dr. Henry Halley, né, um estudioso da área da teologia, psicologia também, né, filosofia. Ele diz o seguinte: podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem. Liberdade de pensar, de escolher, liberdade de consciência. Ainda mesmo que o homem use essa liberdade para rejeitar e obedecer a Deus. Então, todos nós recebemos o dom da liberdade, né? A palavra tão bem falada, né? Tão linda, né? Quem é que ficar preso em alguma coisa? Ninguém quer ficar preso. Ninguém quer ficar limitado, né? Mas a liberdade também tem seu preço, né? A liberdade tem o preço da obediência, não é verdade? Se hoje você e eu estamos hoje livres aqui assistindo essa aula, ou não, né? Ou não estamos em capacidade de liberdade legal, como nós vemos na sociedade, é porque a pessoa que ela foi privada da liberdade é porque ela cometeu crime, não é verdade? Então, assim, a liberdade é também um dom maravilhoso de Deus de obediência. Então, quem mais é livre é aquele que mais obedece. Tá certo? As coisas de Deus. Nós estamos falando de Deus, tá certo? Estamos falando de teologia. Mas se nós trouxermos para a nossa sociedade, eu trago sempre como exemplo para nós estarmos conversando. Quanto mais a pessoa ela age dentro da legalidade, bem, dorme com a cabeça, né? Embaixo do travesseiro ali, né? Bem, dorme legal. Porque desce, está ali, não deve nada, paga seus impostos, paga sua aula, faculdade, paga sua água, sua luz, trabalha, corre atrás para isso, Deus ajuda. Deus ajuda que a pessoa vai recebendo mais e mais condições para isso, tá certo? Então é bom, a liberdade é boa, mas tem que se pensar direitinho, porque a liberdade ela tem um preço, ela tem algo que vem com ela ligado a esse dom, né? Uma coisa chamada obediência. Em certo desastre de trem, o maquinista que podia ter, aqui é um caso que ele conta. Em certo desastre de trem, o maquinista que podia ter poupado sua vida pulando fora, não se arredou do seu posto. Salvou deste modo os passageiros, mas perdeu a vida. Os passageiros erigiram um monumento não ao trem, mas ao maquinista,
que voluntariamente escolheu dar a sua vida para salvar os passageiros. Que virtude haverá em obedecer a Deus se nossa natureza não houver nenhuma inclinação para agir de outro modo? Porém, se da nossa própria vontade e contra o impulso firme da nossa natureza, obedecermos a Deus, nisso há caráter. É manual bíblico, né? Nós temos aqui, que nós usamos, né, da escola teológica, traz isso para nós, traz esse texto, né? E eu tirei para que nós possamos estar meditando. Então, o impulso firme da nossa natureza, se a gente for contra esse impulso, né, da nossa natureza e obedecermos a Deus, nisso é caráter, né? A gente vai falar também um pouco de personalidade lá na frente, tá certo? Período da aprovação do homem. Pela ausência do fator tempo, como eu falei anteriormente, né, nós não sabemos quando Deus se homem do barro e criou, fez ele sopor nas suas narinas, ele sobreviveu até o dia em que ele se deparou com a situação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se tem esse registro, né? Eu acredito que o homem, por ter sido feito imortal, dentro daquela condição que Deus colocou, eles foram feitos assim, não se falava de morte, não tinha doença, não tinha mal. É esse estado que nós queremos chegar mais à frente, após essa vida, por conta do sacrifício do próprio Jesus, né? Que vai de encontro a outras religiões que não acreditam nisso, mas o que nós queremos chegar é essa perfeição que tínhamos no começo, né? O próprio Jesus disse: Senhor, que eu tenho aquela comunhão contigo que eu tinha desde o começo do mundo, aquela comunhão de voltar, de estar ali perto do Senhor e viver eternamente. Então, pela ausência desse fator de tempo no relato da aprovação do homem, no princípio, podemos dizer simplesmente que tal provação deu-se no período que vai desde a criação de Eva até a queda. É certo que simplesmente isso não satisfaz. Há muitos, né? Mas os próprios estudiosos das dispensações, quando têm de tratar dessa parte da história, no que se refere ao tempo, deixa aí um grande ponto de interrogação. Eu explico isso no sentido de que o céu é atemporal, no céu não tem relógio, tá certo? No céu não tem relógio. Mas no planeta Terra, Deus foi criado, criou o Jardim do Éden, e esse Jardim do Éden, ele é associado ao planeta Terra. Então, ali tinha Sol, ali tinha Lua, e Deus já criou tudo isso para que o homem, se aos poucos, fosse se adaptando ao tempo. Porque o tempo é precioso, né? Nós sabemos que o tempo ele é precioso, né? Já foi tido até como uma divindade, né? O Cronos foi tido como uma divindade na cultura, não digo grega, mas antecedente, né? Como aquele que tinha, né, o poder do tempo, tal. Então, o tempo é tão importante que ele já foi tido como uma divindade, né? E Deus, ele que cria esse tempo, cria essa condição temporal diferente do céu, de Deus, porque Deus não tem relógio, Deus não tem tempo, ele não precisa disso, né? Deus, ele anda para frente e para trás no tempo, porque, né, se nós formos comparar a teoria da relatividade de Albert Einstein, né, Deus, ele desdobra o tempo, né, dobra o tempo, desdobra o tempo. Então é assim que Deus faz. É assim, eu chamo Deus, né, no sentido da minha fé, no sentido da palavra, da Bíblia. O Deus, na verdade, é um título, né? É um título, não é um nome, né? Mas lá na frente nós vamos ver que Deus se identifica com o nome e se faz conhecido, tá certo? A degradação do homem, a queda do homem foi sem dúvida o mais negro capítulo da história da humanidade, né? Veja o que a Bíblia registra. A Bíblia registra aí no livro de Gênesis 3, 1 a 7, fala sobre a serpente, né? Era um animal astuto, né? Que já havia caído, né? É um chamado metamorfo, né? Eu acredito, o animal se transformava, um anjo se transformava em outra coisa, né? E dessa forma foi até o jardim, chegando lá, apoderou-se desse lugar que era proibido para ele também. Então, no momento em que esse ser que é conhecido Lúcifer, mas o nome não é Lúcifer, né? Que Lúcifer é chamado Luz Bela, aquele que detém o conhecimento, né? Não é esse o caso dele, já tinha caído, então ele já era Satanás. Satanás quer dizer aquele que caiu, já era um diabo. O diabo quer dizer um ser que está abaixo do abaixo do abaixo, né? Então ele já estava nessa condição. Então, antes dele ser expulso, ele chega no Jardim do Éden e, além de ter derrubado um terço dos anjos, ele também derruba os dois principais seres criados do homem, de Deus, para criar o homem e a mulher, que foi criado o homem e a mulher, para guardar o jardim.
E a mulher entra naquela conversa, né? Foi o primeiro passo, né? Foi entrar na conversa daquele ser que foi de uma forma muito astuta, como diz aí a própria Bíblia, né? Um ser astuto, foi chegando com palavras macias, distorcendo as coisas que Deus tinha falado, né? E a mulher simplesmente entendeu que aquilo era verdade, né? Olha só, às vezes a gente se atrapalha na vida, né? Isso aí está fazendo uma parêntese aqui, está atrapalhando na vida com pessoas, né? Com pessoas que parecem ser boas, mas não são. Tome cuidado, tá certo? Nem todo sorriso traduz alegria, nem toda palavra bonita quer dizer que é verdade, né? Inclusive, nesse texto aí, nós vemos que o inimigo, né? Eu chamo inimigo porque é inimigo do homem, de Deus, né? Aliás, Deus não, que Deus não tem inimigo, é inimigo do homem, né? De inimigo dos planos, né? Então, o que é que acontece? Ele vai persuadindo, né? Cuidado com a persuasão, gente. A persuadindo para as coisas ruins, tá certo? Persuadir para coisa boa, ótimo. Por exemplo, vai estudar. É muito bom, viu? Gostoso, viu? Relaxa bastante. Então, para você ter essa questão de você ser persuadido, cuidado, né? Ela foi persuadida com aquela conversa macia, aquela coisa boa, tal, 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 e falou uma coisa que não existia, né? E Deus não estava querendo que o homem conhecesse o bem do mal. O homem ia conhecer o bem e o mal no tempo que Deus daria para ele se capacitar para isso. Não naquele momento. Tanto é que o homem, observe, eu falei no começo, o homem já tinha acesso à árvore da vida. Olha, eu achei mais gostoso do que estar ali com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, lá na frente, o texto, mais na frente na Bíblia, vai dizer que o homem tendia para o lado ruim, né? Então, aquela fraqueza do homem foi tender para o lado, para a coisa ruim, né? Para aquilo que era mal, né? Então, Deus fala que o homem, desde o seu princípio, já foi tendendo para o lado ruim, não é verdade? Mas Deus estava ali olhando, vendo que o homem ele foi criado não para isso. Nós todos temos que vencer o nosso lado mal, né? Lado ruim, né? Como diz alguns antropólogos aí, o homem tem um monstro, tem um animal, a fé dentro de si, né? Aquele que você alimentar mais é que vai ficar mais forte, né? Tem a história lá do índio, né? Do indígena, né? Vamos dizer assim, que ele tinha o seu filho e seu filho tinha dois lobos, um preto e um branco. O lobo preto era associado, né? Ali o lobo escuro, né? Vamos dizer assim, era associado à raiva, associado a muita violência. O lobo claro, né, que não pode também falar branco, o lobo claro é associado à tranquilidade e tudo mais, aquela coisa mais equilibrada. Aí o filho, né, pergunta ao seu pai, né, indígena, né, pergunta, diz assim, pai, eu tenho esses dois animais aqui, e um é feroz e o outro não é. Como é que eu vou lidar com eles aqui, né? Aí o pai fala, ó, aquele que você alimentar mais vai ser o mais forte. Bom, trazendo assim uma análise, né? Algo comparativo, somos nós com a nossa natureza, né? Então, qual é o que você vai alimentar mais? A sua natureza raivosa, aquela animalesca, né? Do cérebro reptiliano, ou você vai estar alimentando aquela mais inteligente, aquela mais sábia, aquela mais. O que você vai alimentar, né? Para a gente fazer uma certa analogia a essa passagem. Então, quando a mulher viu que ela comeu a árvore ali que parecia agradável, aquela coisa, foi somente pela aparência. Outra coisa, cuidado com a aparência, né? Toda aparência às vezes engana. Não julgue o livro pela capa, mas também não vá achando que tudo que reluz é ouro, né? Como diz, né? Então, existe uma pedra que ela é chamada de berilo. Aí os especialistas na área sabem dizer muito bem. Berilo é chamado ouro de tolo, né? Você vai ver aquela pedra ali brilhando, uma cor assim dourada, bonita, você pega, bota na mão, leva para lá para vender como ouro, quando chega lá não tem valor nenhum. Porque nem tudo que brilha, o que reluz é ouro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido de que nem tudo que parece agradável, desejável é bom, né? E aí, quando ela come esse fruto que parecia ser bom, então os seus olhos se abriram para algo que não deveria ser aberto naquele momento. Não teria condições de lidar com isso, né? Até hoje nós não temos condições de lidar com o mal, tá bom? Existem coisas que eu não vou poder falar aqui, mas existem coisas ruins que nós não podemos nos deparar com isso, não podemos.
temos que estar preparados para lidar com essas coisas, né? Na nossa vida mesmo, terreno aqui, tá certo? Vamos em frente. Olha só, já estamos quase finalizando. Então, os 5 passos para a queda do homem. Os 5 passos que levou à queda, né? Serve também para nós como estrutura, para nós raciocinarmos, para nós entendermos, né, o que aquilo tem a ver, né? O que tem a ver aquilo ali com a nossa vida hoje, né? Então, o primeiro indício da queda de Eva, da mulher, Eva quer dizer mãe, tá certo? Mãe de todos, a palavra Eva quer dizer isso, né? É até algo interessante se estudar, né? Na língua hebraica, no original, que não tem mais original, mas temos a tradução da tradução, que fala muito sobre Adão e Eva. Adão, humanidade, Eva, mãe dessa humanidade, né? Então, está no fato de que ela ter deixado questionar com Satanás, né? Ela ter se deixado ali conversar, deixado aquela conversa, vamos dizer assim, rolar, né? Aquela conversa dar continuidade. Assim fazendo, ela foi abrindo o seu coração e pondo a ponto de aceitar a insinuação do adversário e desejar tornar-se igual a Deus, portanto, conhecedor do bem e do mal. O homem, por conhecer o bem e o mal, não vai se tornar Deus, né? Mesmo na época que se ele fosse liberado mais algum tempo de Deus para ele lidar com isso, ele não seria Deus, né? Na verdade. Porque, na verdade, na concepção de Deus, bem e mal para nós é uma coisa, para Deus é outra, tá certo? A gente vai explicar isso lá na frente, na teologia geral, no final dessa matéria, no final desse módulo, tá bom? Estas atitudes precedem os cinco passos da queda. Primeiro, olhar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? Versículo 6 de Gênesis 3 está lá. Ela viu isso. Então, ao olhar, ela dá o segundo passo, que foi desejar. A árvore era desejável para dar entendimento. Ela achava que aquilo ali é proibitivo, mas era bom aos olhos para comer e também podia trazer algum benefício. Tomou do fruto, ou seja, pegou do fruto da árvore. O fruto não veio até ela que foi. Então, isso denota para nós vontade, né? Vontade de errar, vontade de querer fazer o errado, tá certo? Comeu, ela comeu o que foi Deus falou que não era nem para pegar nem para comer. Ela simplesmente, eu falo ela, tá certo, gente, mas eu tô falando dela, humanidade, tá bom? Da própria humanidade dela como mulher, no fato de ter casal, como do homem, Adão, ser humanidade também. Então ela tomou esse fruto e ela, como humanidade, ela comeu. Comeu, o que aconteceu? O que Deus tinha dito para não comer porque ia morrer. E que morte foi essa? Lá na frente a gente explica no outro modo, na outra aula que a gente vai fazer. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2:7. Ali foi o que eu falei, foi 2:6, aqui é 2:17. Tá bom? A expressão morrerás, usa no texto bíblico, fala tanto da morte espiritual quanto física. Em ambos os sentidos, esta palavra fala da maneira em que se encontrara o homem desde a queda. Então, a morte é uma palavra que ela tem muito voltada para o fim, coisas finais, né? Então, a morte de uma estrela, né? A morte de isso, a morte daquilo. Morte tem muito a ver com fim, né? Existem mortes também, por exemplo, assim, a morte de um relacionamento, né? Uma separação, é uma morte de um relacionamento, né? A morte de uma sociedade, né? Sociedades que já existiram hoje não existem mais, elas morreram. A própria língua latina, né? O latim é chamado língua morta, porque ela, não, ela é só usada para referência, para estudo, mas ela não se ninguém mais usa ela para escrever necessariamente. É uma língua morta. Então, assim, são coisas que a palavra traz para nós uma ideia de morte, né, de separação, né? Então, o que é que aconteceu com o homem após o homem e a mulher, né? O casal, nossos primeiros representantes, eles simplesmente morreram. Morreram do relacionamento com Deus. Isso se chama morte espiritual. E essa morte espiritual também tem a ver com a vida eterna. E a morte física que veio logo depois, né? Depois que Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, porque a palavra expulso é até um tanto pesada, mas eles foram retirados, né? Eles não foram expulsos necessariamente, apesar que está falando sobre expulsão, mas é uma expulsão como se fosse estar fora, né? Estar fora, tá fora aqui desse projeto aqui. É muito difícil quando se vê uma pessoa fora de um projeto porque errou, né? É muito difícil.
tá bom? Então, a expressão morrerás é usada muito no sentido bíblico, falando da morte espiritual quanto física também. Por fim, nós temos aqui a conclusão, que lendo esses primeiros 7 versículos da Bíblia, né, capítulo 3 do livro de Gênesis, principalmente no versículo 6, e comparando-os com o versículo 16 do capítulo 2 de 1ª Epístola do apóstolo São João, vemos que o pecado original de Adão e Eva tem se constituído padrão do pecado do homem no decorrer de todos os milênios. Gênesis 3:6 diz: a árvore era boa para se comer. Está ligado no livro de João, falando sobre a concupiscência da carne, né? Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, soberba da vida. Então, esses pecados, eles continuam até hoje nas pessoas, esse pecado, né? Ele continua como uma semente germinando ali, né? Não digo germinar porque o fruto o pecado não tem fruto, o pecado tem obra, né? Quem tem fruto é o Espírito Santo. Então, essas obras, ou seja, esses acontecimentos, vêm seguindo o homem há já muito tempo, né? Há milênios, né? E Deus nos quer é, é, consertar, né? Na verdade, já consertou através de Cristo, né? Seguir a Cristo dentro da religião cristã, dentro da religião bíblica. Existem outras religiões que trazem muitos líderes também que foram acompanhados por seus eh, liderados, por seus apoiadores, tal, trazem uma conduta muito boa, né? Até para quem segue, filosofia de vida também muito boa. Eu fico com Cristo, com Jesus, por quê? Porque ele não só trouxe uma conduta de vida muito boa, não só trouxe conduta ética, conduta moral, mas ele foi até o fim, ele morreu por isso, ele morreu defendendo isso. E isso foi a causa de que ele foi ressuscitado e visto por muitas pessoas, e é uma prova fiel de que ele ressuscitou, porque o seu corpo nunca foi encontrado e nem vai ser, que ele está vivo, né, na concepção bíblica, na fé bíblica, e isso traz para nós uma esperança muito grande. Então, o homem tem sempre diante de si dois caminhos a escolher, o do bem e do mal. Tem sempre duas vontades próprias, a de Deus, tem sempre a vontade própria de Deus. Adão escolheu a vontade própria, em vez de escolher a de Deus. Fez uma escolha egoísta, em vez de uma escolha altruísta, né, uma conciliadora, né, de Deus com o dele, escolheu a morte em vez da vida. Tudo quanto lhe aconteceu a ele próprio e a raça, né, toda, né, são consequências justíssimas da decisão que tomou no Éden, né? Nenhum homem pode escolher o princípio do egoísmo e queixar-se quando ela se aproximasse, né? Não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se quando ela se aproximar, né? Ao aproximar-se. Não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se depois, né? Por não chegar ao céu. Uma vez compreendida a decisão tomada por Adão, quando foi tentado, a pena tornou-se perfeitamente explicável, né? Langston explica isso. Então, a ideia dele ter decidido aquilo trouxe uma consequência imediata, não é verdade? Então, se eu sou uma pessoa egoísta, o que é egoísta? Egoísta é uma pessoa que só pensa em mim, né? Só pensa em mim, só para mim, né? Em tudo. Em algumas coisas nós somos egoístas até mesmo por conta da nossa sobrevivência, né? Para a gente tiver o pão, né, ali para a gente mim e você, né? Na sobrevivência, se você não tiver capacidade de dividir, você vai comer o pão todo. Estou falando em alguns casos que acontece, né? Então, isso aí, outros casos mais complexos. Então, o egoísmo vai trazer o quê? Vai trazer grandes consequências. Vai chegar um tempo que você vai ficar sozinho e quem tiver lá para lhe ajudar vai ser ter egoísta igual a pessoa e vai acabar não tendo oportunidade para nada, isso e outras coisas que a gente pode estar falando, né? Escolheu a perdição. Então, quem escolhe o caminho errado da perdição, você acha que vai ter condição, facilidade de voltar? Né? Se escolher um caminho errado, né? Você já se perdeu no mato, por exemplo? Um exemplo, eu estou dando simples. Você vai andar no mato e tem lá um caminho para você ir. Tem lá uma rota que o estradeiro, a pessoa lá, né? O líder da turma diz, não, vamos por aqui. Aí você escolhe ir para o outro lado. Vai que se perde. Aí eu lhe pergunto, quem foi escolheu? Né? Então, assim, a nossa vida ela é cheia de escolhas, ela é cheia de decisões que temos que tomar, né?
difíceis, decisões muito difíceis. Para isso é que nós temos a Bíblia. A Bíblia vem nos orientar a tomar decisões certas na nossa vida, para nós vivermos. Não adianta você se mudar de país, você se mudar de lugar, você morar sozinho lá no cima do Monte Everest. Não adianta. Até a decisão de subir no Monte Everest sem capacidade, você vai morrer lá, porque não tem como subir e ficar vivo muito tempo lá, né? Então, assim, tudo é decisão da comida que você come, da roupa que você veste, daquilo que você fala, daquilo que você propôs para você, para sua família, no caso, nós como cristãos, né? Preservamos essa questão. Né? Se você hoje ensina seu filho um caminho certo, ele vai até mesmo sair, vai chegar, tá? Mas na vida dele, aquele caminho que você ensinou certo, né? Certo que eu falo é dentro de uma direção certa, dentro de um contexto certo, né? Dentro do que nós podemos, como seres humanos, achar que é certo, né? Mas não deixar, né? Abrir mão do seu filho, abrir mão da educação da sua família, dos seus amigos, né? Para poder seguir um caminho mal. Isso tem suas consequências, tá bom? Então, quero agradecer a vocês por estarem nos acompanhando aqui. E você continua, né? Para a semana temos provavelmente mais 2 vídeos para nós estarmos passando, para vocês estarem consultando e a partir daí nós vamos marcar a prova com vocês, tá bom? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Obrigado.